Olá a todos, bem-vindos a esse minicurso de Políticas Públicas Brasileiras. Eu sou a professora Bia Celan e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um tema tão interessante que está acontecendo na economia brasileira. Então a gente vai falar um pouco aqui nesse minicurso sobre alguns pontos principais do que são políticas públicas, como é que o governo decide quais são as melhores políticas e por que é que ele vai investir naquele determinado ramo da economia, se ele vai investir num setor ou se ele vai investir em outro tipo de setor, se ele vai privilegiar uma parcela da população, se ele vai utilizar-se de aumento de impostos, o que ele precisa fazer, tá? Para poder aplicar as políticas que ele acha necessário para que ele possa governar da melhor forma possível o Brasil. E nós vamos falar um pouquinho de como é que ele vai fazer isso para o cidadão. Porque o cidadão ele não consegue, ele sabe quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, mas ele não consegue colocar isso em prática, levando em consideração que você tem outras pessoas, outros cidadãos que fazem parte desse mesmo país, tá? Então, o que o cidadão pode fazer? Como é que ele pode mandar alguma oportunidade para que o governo possa investir? A gente vai falar algumas políticas sobre setores específicos, então, alguns setores que possam ser investidos pelo governo, como educação, transportes, saneamento básico, saúde. A gente vai falar um pouquinho também de algumas propostas, alguns programas que são voltados para a sustentabilidade, para o meio ambiente, porque ele nunca pode ficar esquecido, ele faz parte também da economia brasileira, da economia mundial, e é um tema que está sendo muito discutido na mídia, no mercado, no meio acadêmico, com os professores e com outros profissionais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses setores e vai falar rapidamente de algumas etapas posteriores para as políticas públicas brasileiras, o que o governo pode fazer e o que ele já está fazendo para efetivamente atingir as necessidades que foram propostas pelas manifestações a partir de junho de 2013. O que você paga? Por que você precisa pagar alguma coisa para ter alguma política pública? E como é que isso pode ser feito e visto pelo governo? Então essa é a nossa agenda e a gente vai começar, eu vou começar dando uma breve contextualização da economia brasileira. Então, o que eu trouxe aqui é um gráfico com os governos, dividido entre os governos brasileiros a partir da redemocratização. Então, a partir de 1985. Então, a gente tem primeiro o governo do Sarney. Então, o governo do Sarney, ele foi de 85 até o finalzinho de 90, até o finalzinho de 89, e a gente percebe que foi um governo marcado por um grande crescimento do PIB. Então, a taxa de crescimento do PIB médio dentro do período do governo do Sarney foi em torno de 4,5%, mas a gente deve levar em consideração que nessa época existia uma inflação muito acelerada, que somava mais de 1.300% ao ano. Então, esse crescimento ele era comido, ele era eliminado por conta da inflação. Aí a gente teve o governo Collor e Itamar, então a partir do comecinho da década de 90, e nesse crescimento, nesses dois governos, o que a gente teve? Nós tivemos um crescimento de em torno de 1,2% no período como um todo. O que isso significa? Isso significa que a gente começou a criar políticas mais voltadas para reduzir a inflação que a gente já estava sofrendo depois da redemocratização, e o governo ele se preocupou com o quê? Ele se preocupou em tentar diminuir essa inflação, mas sem levar em consideração que precisava ter um crescimento mais elevado. Então foi uma época que a gente teve algumas políticas públicas que focavam mais a parte econômica e menos a parte social, tá? A gente teve depois o governo do Fernando Henrique. O governo do Fernando Henrique,
a partir de 94, de 95, porque ele foi o ministro da Fazenda responsável pelo Plano Real, então o povo brasileiro concedeu a ele a possibilidade de ser o presidente brasileiro e ele trouxe algumas políticas muito importantes, algumas reformas que foram feitas, mas que elas ainda não atingiram todo o potencial que o Brasil pode ter. Tá? Então o crescimento foi um pouquinho maior, aqui nós temos, são 8 anos de governo do Fernando Henrique, que um crescimento médio de 2,3% do PIB, e ele sofreu, é um período que o Brasil sofre muitas crises, e com essas crises a gente tem que chegar a alguma conclusão para reduzir os problemas. A gente teve o governo Lula, que vocês vivenciaram, e que nós vivenciamos com grande prazer. Por quê? Porque foi um governo que trouxe uma preocupação maior com o nível social. Então, essa preocupação maior com o nível social e dado o ambiente econômico que nós tínhamos a partir de 2003, então a gente conseguiu crescer mais. Teve períodos em que o Brasil cresceu muito, cresceu próximo a números da China, de 7,9% ao ano. Mas teve períodos também que a gente teve problemas de crescimento, mas isso fez com que o crescimento do governo Lula, os 8 anos do governo Lula, estivessem associados a 4,5% do PIB. Então isso é um indicativo de que a gente estava crescendo, de que a gente estava melhorando, de que o brasileiro ia ter mais renda e ele ia poder gastar mais essa renda em termos de setores mais específicos. Ele ia poder exigir uma saúde melhor, uma educação melhor, tá? O governo Dilma, aqui eu tenho algumas projeções para 2013 e 2014, para poder falar do período do governo da Dilma. Então, a gente espera-se que haja um crescimento no governo como um todo, até 2014, de 2% na economia brasileira, tá? Então, com base em tudo isso, são dados do IBGE, fica aquela. 2011, o Brasil foi denominado a 6ª maior economia do mundo. E até aí, o brasileiro ficava muito satisfeito por conta dessa conquista de ser um dos países mais ricos do mundo, mas a gente tinha graves problemas também em termos de quê? Em termos de crescer sustentavelmente. Então, tinha períodos que a gente crescia mais, períodos que a gente crescia menos. Isso estava associado, como todo economista fala, está associado aos ciclos econômicos. Então, você espera que haja um crescimento acelerado, mas que depois haja algum momento em que você tenha uma recessão, alguma crise. Aqui eu trouxe só para vocês saberem como é que foi o perfil do PIB brasileiro de 90 até 2012. Então, em 2012, o PIB brasileiro foi de 3 trilhões de reais. Isso significa que nós crescemos muito em relação aos 616 bilhões de 1995, tá? Então, o Brasil ele vem crescendo, o governo vem atuando para que haja esse crescimento, a população vem sendo beneficiada pelo crescimento, pelo aumento da renda, mas ainda há possibilidades de melhorar. Por isso que a gente precisa entender qual é o papel do governo. Então, é papel do governo, nada mais, nada menos, atualmente, do que oferecer políticas para que ele possa ter a governabilidade daquele país. Então, políticas associadas à educação, ao saneamento, redução dos níveis de preço ou controle dos níveis de preço, para que ele possa mostrar que o país está crescendo, para que ele evite que você sofra com as políticas que estão acontecendo agora. Mas ele também até o século XIX, o que o governo era responsável? O governo era responsável única e exclusivamente por proteger os seus cidadãos. Então era papel dele proteger quando houvessem guerras, quando houvessem entradas de inimigos nos territórios. Agora a gente já extrapola um pouco isso. A gente já se preocupa mais com problemas de distribuição de renda, com problemas de educação, saneamento, com a estabilidade realmente dos preços. Então, inflação atualmente é um problema na economia brasileira. Ela tem acelerado conforme passam-se os meses,
e o governo ele tenta tomar políticas para controlar essa inflação. O problema é que na economia, por mais que você faça uma política hoje, ela não vai ter um impacto instantâneo, de curto prazo. Os impactos econômicos, geralmente demoram um pouco mais de tempo. Eles têm períodos para se adaptar. Então, os agentes econômicos, que somos nós, as empresas e o próprio governo, eles precisam desse período para se adaptar às escolhas que foram feitas. Então, o governo, hoje precisa colocar políticas públicas diferentes daquelas políticas que ele adotava até o século XIX. Então, a partir de 1930, com a crise internacional, a crise de 29, o governo e os economistas perceberam que era preciso uma intervenção maior do governo, que o governo tinha que contratar pessoal, que o governo tinha que criar obras, que ele tinha que intervir e fazer parte daquele mercado, que não podia só depender das empresas, do setor privado. Então, é muito importante que a gente saiba que o governo pode ajudar, mas ele também pode trazer alguns problemas para a economia, tá? Dependendo também do ambiente econômico, de como está o contexto, tanto nacional quanto internacional. Mas por que então o governo precisa fazer parte? Por que o governo não deixa tudo na mão das empresas? Porque existem alguns setores que eles não trazem um retorno tão atraente para as empresas. Então, o governo ele precisa, mesmo assim, oferecer esses serviços, porque mesmo que a iniciativa privada ela ofereça-os, ainda é necessário que o governo complemente. Então, educação, a gente tem educação pública e educação privada. Então, a educação pública ela é muito maior, ela é muito mais abrangente do que a educação privada. Você precisa oferecer para todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de educação. Então, em algumas regiões, ficaria menos atrativo para as empresas investirem. Então, o governo tem que assumir esse papel e começar a investir nesse setor que é específico de uma determinada região. Para isso, ele faz políticas públicas. Para isso, ele faz análises de todo o Brasil no seu tamanho imenso. Ele faz toda a análise para entender o quê? Quais são as regiões que precisam de mais políticas, quais são os cidadãos que estão sofrendo mais e o que ele pode trazer para melhorar a situação naquele momento. Aí, o que são, então, as políticas públicas? É simplesmente pensar no que o cidadão precisa, fazer uma análise e colocar alguma solução? Quando a gente fala de uma empresa, quando uma empresa tem algum problema, a empresa precisa entender este problema, ver como é que ele acontece dentro dela e encontrar formas para solucioná-lo. O governo ele tem que fazer a mesma coisa. Então, ele vai criar um conjunto de políticas, um conjunto de ações que estão sendo colocadas para evitar que haja esses problemas que já estão acontecendo. Então, para ver se ele consegue contorná-los. Então, é como se você estivesse criando uma forma de um remédio para uma doença que está acontecendo no Brasil. Então, são as políticas públicas que elas têm esse propósito de beneficiar ainda mais, tanto em nível federal quanto em nível estadual e municipal, beneficiar o cidadão. Então, é um conjunto de ações. Um conjunto de ações que para ser implementado, ele demora um pouco para ser analisado. Então, não é porque existe a possibilidade de que algumas regiões no Brasil não tenham acesso à energia elétrica, que o governo vai só se focar em oferecer energia elétrica para essa região. Não. Às vezes, aquela região ela tem problemas com o fornecimento de energia elétrica e outras regiões que não são tão distantes, elas também tenham este problema. Então, o governo ele precisa verificar isso em termos nacionais, estaduais ou municipais e oferecer ao cidadão, à sociedade, alternativas para que esse problema, esse diagnóstico possa ser superado. Então, a gente tem alguns conceitos de dois autores.
o Mead e o Lean, que eles falam assim que o governo ele precisa analisar essas questões públicas sempre em relação ao quê? Ao efeito que ela vai gerar na sociedade. Então a gente não está falando aqui que não existem efeitos, existem tanto efeito, tanto externalidades, como os economistas falam, que são aqueles efeitos externos de uma política que não foi feita especificamente para uma região, mas que se transbordam. Então existem resultados, efeitos específicos que podem ser positivos ou que podem ser negativos para algumas regiões, positivos para um determinado setor, mas como um todo acabam trazendo problemas, tá? Então, existem alguns tipos de políticas que são oferecidas pelo governo. Quais são esses tipos de política, Bia, que são oferecidas à sociedade pelo governo, por qualquer governo? Isso são regras para qualquer governo, tá? Então, a gente tem políticas educacionais. Então, essas políticas educacionais, elas levam em consideração todos os níveis educacionais. Então, você tem que pensar lá na criança que está na creche, para o adulto que está na universidade, na cadeira da universidade, para o mestre que está pensando em fazer um doutorado, para aquele doutor que já está, que faz parte da universidade, para aquele doutor que está pensando em fazer um pós-doutorado. Então, a gente tem que ter políticas para tanto atingir todos os níveis educacionais, mas também pensando que o Brasil ele está integrado a um mundo, e essa integração mundial faz com que haja a necessidade de intercâmbio de pesquisadores. E quando você faz intercâmbio de pesquisadores, por conta de ganhos educacionais, você acaba fazendo com que haja um crescimento. Então, pensar em educação é pensar em melhorar o crescimento econômico daquele país. Então, é só lembrar que os países mais desenvolvidos, eles investem em educação, mas eles não investem mais do que nós em educação. Nós investimos muito mais do que eles em educação. Eles só são mais... eles têm uma gestão melhor do que a nossa. Eles são mais eficientes do que o Brasil, em alguns pontos. Assistência social é falar do Bolsa Família, da redistribuição de renda para algumas pessoas terem essa possibilidade de melhorar o seu nível salarial. Então, você tem uma política nacional que é muito importante, que é o Bolsa Família, e o Bolsa Família ele está se propondo a quê? Ele está se propondo a entregar a famílias que deixem as suas crianças nas escolas, que elas estejam devidamente matriculadas e que frequentem as escolas e que sejam vacinadas. Então, você está associando duas outras políticas, políticas educacionais e políticas de saúde, que nós vamos ver daqui a pouco, com uma política de assistência social. Então, você oferece uma renda adicional para aquela família, porque ela tem uma renda em relação à quantidade de habitantes, de pessoas que fazem uso daquela renda, muito pequena em relação à média nacional. Então, você está dando um pouquinho de renda para esse grupo de pessoas, para que eles possam melhorar o seu consumo, o seu bem-estar social. Então, são políticas voltadas para a melhoria do bem-estar social, não só de algum grupo da população, mas se você melhora um grupo específico, ele vai consumir mais, vai fazer com que haja uma demanda maior por produtos, as empresas elas acabam percebendo essa demanda maior, há uma necessidade de contratação, de aumento de produção e de capacidade produtiva, e você espera que haja investimentos do setor privado, e este investimento acaba gerando crescimento econômico. Então, é pensar assim um ponto específico para levar melhoria do conhecimento e melhoria de renda para todos os brasileiros. A política de saúde e saneamento, ela é muito importante no Brasil, por quê? Porque nós somos um país que ainda está se desenvolvendo. Então, existem regiões no Brasil que elas tenham algum problema de saúde. Elas não tenham efetivamente um número de médicos necessários,
que possam trabalhar para aquele ambiente. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, e o SUS é a possibilidade de você ter atendimento médico sem que você pague. Na verdade, você paga por conta dos impostos que são cobrados de você, mas você não precisa desembolsar a mais do que isso. Outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa efetivamente, se você ficar doente, você tem que pagar a um médico. Não existe essa possibilidade de você utilizar-se da saúde pública. Eu não estou falando que são as melhores possibilidades para um cidadão. Existem problemas, mas é um ponto muito favorável de política pública que foi adotada pelo governo para o brasileiro, em termos de saúde. Saneamento também é muito importante. Por quê? Porque você precisa ter tratamentos de esgoto para todos os brasileiros, para que eles tenham uma diminuição de doenças. Então, se você faz uma associação de políticas, tanto políticas voltadas para a saúde, quanto políticas de saneamento, você acaba melhorando a condição do brasileiro. Então, são políticas que podem acontecer. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Políticas de sustentabilidade, levar em consideração o meio ambiente, então, privilegiar ou beneficiar empresas e setores que estejam mais preocupados em diminuir os riscos com o meio ambiente. Então, é uma das políticas que o governo poderia adotar. Ele pode adotar políticas para a indústria ou para a agricultura, que são dois grandes setores, são dois setores da economia brasileira. Então, você precisa ter indústrias para que elas possam investir, para que elas possam contratar mais pessoal e haja crescimento econômico. Você precisa ter mais agricultores, fazendas e usinas. Para quê? Para que eles possam produzir mais. E essa produção maior, na hora que você exporta os produtos para outros países, acaba trazendo ganhos para o Brasil. Então, porque o Brasil é um país grande, tem muita terra, ele é um país mais agrário, mas ele também é um país que tem alguns setores muito importantes da indústria. Os transportes, que são muito importantes, então, para que você tenha logística, para que você tenha a possibilidade de deslocamento, de mobilidade urbana. Então, é importante algumas políticas voltadas para o transporte e levando em consideração também que você tem que fazer o papel da inclusão. Então, existem alguns cidadãos que precisam, que eles têm algum problema para deslocamento. Então, você precisa incluí-los. Você não pode pensar só num grupo maior, você tem que pensar em todos os grupos. Por isso que as políticas públicas elas são tão difíceis de atender todos os gostos e todas as necessidades. O que eu trouxe aqui são alguns dos programas e dos planos de políticas públicas sociais do governo federal. Existem inúmeros programas. Então, eu só me concentrei no governo federal porque a gente está falando de Brasil. Se a gente quisesse falar do estado de São Paulo, do Rio, do Ceará, a gente poderia fazer alguma pesquisa mais específica. Mas para facilitar e porque vocês, de alguma forma ou de outra, escutam esses programas nas mídias ou então leem sobre isso nos jornais, eu trouxe alguns programas que o governo federal está possibilitando para o cidadão. O primeiro deles é o Bolsa Família, que é aquele que a gente já falou, que é dar a uma família que tenha uma renda muito reduzida, uma quantidade adicional, mas adicional pedindo alguma coisa em troca. Então, você pede em troca que as crianças estejam todas matriculadas e efetivamente ocupando as cadeiras nas escolas e tenham um rendimento interessante. E você espera que essas crianças elas sejam vacinadas para que haja um controle das doenças infantis que nós já não temos há um tempo aqui no Brasil. Então é uma política social, de assistência social, mas ela também envolve dois grandes setores que são muito importantes na economia brasileira. Outro que você conhece com muita ênfase é o Minha Casa Minha Vida. Então o Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional que ele está oferecendo renda para oferecendo a casa própria, que é o sonho do brasileiro, para algumas famílias que tenham
problemas para consegui-la, têm uma renda mais reduzida. Então, ele oferece essa possibilidade, você faz parte de um cadastro, você precisa ter alguns requisitos específicos, mas ele oferece uma possibilidade de habitação para o cidadão. Outro programa que é muito interessante é o Rede Cegonha. Então, o Rede Cegonha é o quê? É fazer o pré-natal o quanto antes no setor público. Então, assim que você suspeita, que a mulher suspeita que ela está grávida, ela pode ir a um posto de saúde e o exame ele é feito rapidamente. E assim que você já sabe, você já começa a fazer, já faz parte de um cadastro e já começa a fazer o pré-natal com mais facilidade e desde o começo, para que haja um acompanhamento tanto da gravidez quanto do nascimento e para que haja uma redução na mortalidade infantil, que é um dos pontos que ainda o Brasil precisa melhorar, mas que já melhorou muito em relação ao finalzinho da década de 80 e ao começo da década de 90. Então, o Brasil ele tem buscado políticas públicas para reduzir a mortalidade infantil e é um dos programas que está sendo oferecido pelo governo. Outro programa muito interessante, voltado para a educação superior, é o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras, ele possibilita o intercâmbio de estudantes de algumas áreas para que eles possam, em universidades do exterior, em universidades assim, de renome, que eles possam interagir com outros professores e eles aprendam e tragam esse conhecimento para o Brasil, para que o Brasil consiga gerar novos produtos e processos e, com isso, gerar novas inovações e um crescimento maior. Então, é um programa muito interessante, principalmente para as áreas de engenharia, para as áreas que estão mais voltadas para a efetivamente produção de novos produtos e de ideias diferentes, novas. Outro programa muito legal de educação é o Pronatec. O Pronatec é voltado para o ensino técnico, então ele oferece não só bolsas de estudo, mas ele oferece cursos técnicos, que é um dos ramos que faltam, um dos ramos da educação que precisam ser sanados, porque existem demandas pelas empresas relativamente a técnicos e a demanda, a oferta de técnicos no Brasil, ela ainda se encontra um pouco reduzida. É um programa para incentivar o ensino técnico para as pessoas que gostariam de utilizá-lo. O Luz para Todos é falar sobre energia elétrica para todas as pessoas, então, inclusive para regiões mais longínquas possíveis, você oferecer a energia elétrica por meio de inovações, por meio de reduções nas tarifas de energia elétrica. O Viver Sem Limites é um outro programa de acessibilidade, então é para aquelas pessoas que precisam de cadeiras de rodas. O governo oferece uma redução e uma facilidade para que você possa comprar e adquirir a sua cadeira de rodas ou alguma prótese, dado algum acidente que foi sofrido por aquele cidadão, tá? Então é um programa muito interessante. E o outro é o Saúde Não Tem Preço, que é aquele que você tem remédios de diabetes e hipertensão gratuitos, distribuídos, porque são doenças assim muito importantes. Então é uma política pública que o governo está fazendo, reduzindo os preços desses dois tipos de remédios, dessas duas categorias de remédio, para os brasileiros. Então, como é que o governo faz para colocar uma política pública no mercado? Ele precisa não ter só dinheiro dele. Ou ele faz, por exemplo, o Bolsa Família, por ser uma transferência de renda, espera-se que ocorreria da transferência de renda daqueles que são mais ricos para os mais pobres. Mas como os mais ricos, eles acabam tendo um poder de persuasão maior do que os mais pobres, eles acabam caindo mais na sociedade como um todo, essa distribuição de renda. Então, o que o governo precisa fazer? Ele precisa criar impostos. Não tem como o governo criar receita para ele, uma renda para ele, sem que ele gere a criação de impostos.
Sim, a criação de impostos no Brasil hoje ela é um efeito em cascata. Todos os processos, todas as etapas do processo produtivo e o consumidor pagam impostos, mas esse pagamento de impostos ele é preciso, ele é necessário para que haja as políticas públicas brasileiras. Então, sem pagamento de impostos, não tem como o governo arcar com os custos das políticas. Só para vocês terem uma ilustração do que é o pagamento de impostos no Brasil, foi feita uma pesquisa para 2013, dizendo que dos 12 meses que um trabalhador efetivamente trabalha, ele paga 5 desses meses única e exclusivamente para o pagamento de impostos. Então, dos 12 meses que você trabalha, 5 são para o pagamento de impostos no Brasil. É uma carga muito elevada? É uma carga muito elevada. Mas nós temos programas sociais muito grandes que precisam de receita. Então, só de curiosidade, a Receita Federal arrecadou alguma coisa trilhão de reais em 2012. É uma carga considerável, 1 trilhão de reais, levando em consideração que o PIB brasileiro foi de quase 4 trilhões de reais em 2012. Então, o governo ele teve uma possibilidade de aumento. Então, veja que nós temos um crescimento da carga tributária brasileira. Então, em 93, a carga tributária ela estava em 25,3% e em 2012 essa carga já chegou a 36,2%. Então, é considerável. Então, isso significa que 36,2% da tua renda vai para o pagamento de imposto. Então, é importante que a gente visualize isso. E só para vocês perceberem onde é que recai muito mais a carga tributária ela acontece muito mais nesses dois setores, nesses dois grandes estados, que são os estados que a gente se encontra, tá? Então, falar de São Paulo, os impostos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, é uma grande carga, o imposto estadual e o imposto federal. Tá? Então, alguns impostos mais federais, eles têm uma carga considerável. Então, isso significa que o município está cobrando de você muito? Não. Mas da onde que vem a cobrança? A cobrança vem dos estados e da federação, da União. Então, isso significa que esses dois grandes agentes, a União e os estados, eles oferecem mais políticas públicas do que os municípios. Então, apesar dos municípios também oferecerem, mas como há essa transferência de renda da federação, da União para os municípios, então a cobrança de impostos ela acaba sendo um pouco maior. Como é que você faz política pública? Você faz política pública assim. Você primeiro precisa ver quais são as necessidades. Você precisa saber quais são as prioridades, selecionar as prioridades, porque tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, você precisa fazer uma seleção do que é mais importante naquele momento, ou para uma determinada região, ou para um determinado ambiente econômico, tá? Então, você vai fazer essa seleção. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai fazer como se faz nas empresas, fazer o brainstorm. Você vai criar soluções, vai oferecer soluções para aquele problema, para aquela prioridade que foi selecionada. Então, quando você oferece soluções, você precisa ver se elas vão funcionar. Para a gente saber se vai funcionar ou não, você precisa colocá-las em prática. Como em economia, na administração, você não consegue ter um laboratório, que nem o pessoal, os físicos ou os químicos, que eles têm laboratórios e eles fazem experimentos. Aqui o que os economistas, os administradores e o governo precisa fazer? Ele precisa experimentar também. Fazendo como? Selecionando um grupo menor de pessoas para receber aquela política. Se aquela política deu certo ou não, você vai fazer uma nova etapa. Você vai ver se vai funcionar. Ela funcionou? Então vamos fazer uma expansão para o território nacional ou para o território estadual. É assim que aconteceu o Bolsa Família. O Bolsa Família ele começou em alguns municípios
testes no sul do país. E depois ele se expandiu para todo o Brasil, porque percebeu-se que o impacto daqueles cidadãos, daquelas pessoas que participavam do programa, em relação àquelas pessoas que eram muito parecidas, mas não participavam do programa, era muito melhor. Então, ganho com o Bolsa Família, ou com a política pública, ela acaba incentivando a sua adoção. Como é que existem alguns modelos de política pública? Então, existem diversos modelos de políticas públicas. Eu selecionei só um aqui, do Lowy, que é muito importante, que é um pesquisador de 1970 e poucos. E ele oferece o quê? Ele fala que para o governo decidir qual vai ser a prioridade dele, ele precisa saber em qual modelo ele vai se encaixar. Então, ele fala que existem, esse autor, o Lowy, ele fala que existem 4 grandes modelos, mas os 2 últimos, eles são meio que complementares, tá? Então, a gente tem como se fossem 3 grandes modelos. Eu coloquei os 4 aqui para que vocês possam vê-los. Então, existem as políticas de distribuição. Você vai fazer só uma política distributiva. O que é essa política distributiva? Uma política distributiva é você privilegiar um determinado setor, ou um determinado ambiente, uma determinada rua. Você vai fazer a poda de uma árvore. A poda de uma árvore é um dos modelos de políticas públicas. E a poda de uma árvore, ela vai beneficiar toda a cidade? Ela vai beneficiar um setor, uma área restrita. Uma rua, por exemplo, ou uma pessoa que more de frente a essa árvore. Então, podas de árvores, consertar os asfaltos das ruas, das vias de transporte, fazer alguma política mais distributiva, ela está focando sempre num determinado grupo, sem considerar que existem gastos e possibilidades de ampliar para outras pessoas. Então, você não considera que existe limitação de recurso. É isso que eu quero que vocês saiam daqui aprendendo, que recurso, receita, dinheiro é restrito. E se é restrito, o governo tem que criar prioridades. Então, como as prioridades, elas acabam não sendo tão vistas quanto outras prioridades que poderiam ser tomadas, tá? Então, nesse tipo de política, você vai privilegiar certos grupos sociais. Por exemplo, a pessoa que pediu a poda da árvore e foi lá atendida com a poda da árvore naquela rua. Então, podou-se as árvores daquela rua, as pessoas que vivem naquela rua, elas têm um bem-estar maior do que as outras pessoas que também poderiam ter as suas árvores podadas. Podadas, não é cortadas, podadas, elas ainda existem, tá? Essas políticas regulatórias são políticas que envolvem, assim como a próxima política, que é a política constitutiva, ela envolve o quê? Ela envolve criar regras. Então, se você vai criar regras, não parte do governo, do executivo criar essas políticas, parte do legislativo, tá? Então, é uma forma também do governo criar políticas de acordo com as regras, com as leis, com as normas, com o processo burocrático que ele está se propondo a atender. Por último, mas não menos importante, eu acho que a política mais importante que exista no Brasil são as políticas de redistribuição de renda ou de redistribuição de qualquer coisa. Então, o que você está se propondo aqui? Você está se propondo uma política que é mais voltada para o meio social. Ela é universal, ela vai ser para todos daquele grupo que precisam. Não vão se concentrar numa determinada rua ou num determinado estado. Você vai ampliá-las para a possibilidade de atingir outras pessoas. E você também vai tentar fazer o quê? Fazer algumas políticas voltadas para o meio tributário, para o meio previdenciário. Então, você tem que considerar que o brasileiro de hoje, ele vai ser o idoso de amanhã. E se ele vai ser o idoso de amanhã, não tem como ele produzir tanto quanto ele produz hoje. Então, você precisa criar políticas para que ele possa, no futuro, ter o quê?
ter a renda que ele precisa para sobreviver. Não só para ele sobreviver, mas também para que ele possa desfrutar da sua aposentadoria. Então, são políticas mais visadas e são políticas de mais difícil encaminhamento. Por quê? Porque você precisa fazer uma análise mais criteriosa, você precisa ver que você vai privilegiar um determinado ramo da sociedade. Isso pode trazer algumas descentralizações, algumas possibilidades de a imagem do governo não vai ficar tão boa porque ela não está apoiando aquele determinado setor. Então é importante que haja essa análise sempre das políticas. Então, você tem prioridades? Tudo é prioridade, ótimo. Então vamos ver quais são os mais importantes. É assim que o governo vai decidir e é entrando nesses tipos de políticas que o governo vai decidir qual vai ser a sua atuação. Se vai ser uma atuação mais focada num determinado grupo, se vai ser de redistribuição, então levando em consideração, por exemplo, que existem alguns setores que eles têm mais renda do que outros, então você poderia tirar um pouco da renda desse que tem de mais e passar para aquele que tem um pouco a menos, mas sem prejudicar a produção, sem prejudicar o andamento econômico daquele país. Aí, para falar dos setores, para entrar e falar um pouquinho da educação, do saneamento, da saúde, dos transportes, que são os pontos exigidos nas manifestações a partir de junho de 2003, o que nós precisamos? A gente precisa entender onde é que o governo gasta em relação ao PIB daquele ano. Então, o dado mais recente que é disponibilizado, ele é de 2011 pelo governo. Então, está lá assim, ó, no balanço do setor público nacional, está disponível para todo brasileiro que quiser ver. Tem lá quanto que foi gasto com cada setor da economia brasileira. Então, tem lá quanto que foi gasto com o pessoal da legislativa, do judiciário, quanto que foi gasto com a administração, quanto que foi gasto com saúde, educação, previdência, com as políticas sociais, de assistência social. Então, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi ver quais eram os setores em relação ao PIB daquele ano. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo assim, eu peguei o valor, porque é isso que é me oferecido, o valor total de gastos do governo em cada um desses setores. E eu sei qual é o PIB de 2011, é só ver qual é a relação que existe entre eles. Então, eu selecionei alguns, em termos de municípios, estados e governo federal, só para que vocês possam entender o quê? Que vocês possam entender que o governo brasileiro, ele gasta. São os maiores gastos do governo brasileiro em quê? Em assistência social, educação e saúde. Precisa gastar com transporte? Precisa. Precisa gastar com outros setores? Precisa. Mas o Brasil, ele gasta muito, governo federal, ele gasta 8,67% com assistência social. Do PIB é muita coisa. Então é muito gasto que você tem. É possível que esses gastos não sejam tão eficientes, não atinjam as pessoas que eles efetivamente precisam? É possível, eu não estou discutindo essa parte. Não estou falando que não exista este problema de distribuição, de alocação de recursos e de transparência. Estou falando que ele gasta. Ele não precisa gastar mais. Ou ele pode gastar um pouco mais, mas se ele gastasse menos, existem políticas que não precisam de muita receita, que elas podem ser alteradas e você consegue, assim, trazer mais ganhos. Você gasta menos e produz mais. E atinge mais pessoas. Então, aqui é só para mostrar para vocês. Então, os gastos que são maiores em todas as esferas do governo são educação, saúde, previdência e assistência social. Então, o governo gasta. Não é um problema de faltar gastar, está faltando dinheiro. Não, não é um problema disso. É um problema de como gastar esse dinheiro da melhor forma possível. Sem que você exija
mais gastos. Então aqui, a política da educação. A política da educação, a gente tem algumas subdivisões. Eu trouxe alguns programas que acontecem no Brasil hoje, e esses programas, eles estão sempre tentando atingir todos os níveis da educação brasileira, tanto as criancinhas nas creches, quanto os adultos e os adolescentes no ensino superior. Então, para falar um pouquinho do ensino infantil, nós temos uma política que chama uma Política Nacional de Educação na Idade Certa. O que é educação na idade certa? É você alfabetizar as crianças no momento certo. Então, você se preocupar com que todos os brasileiros, todos os mini brasileiros, eles sejam o quê? Alfabetizados no momento ideal, a partir de uma certa idade. Então, é ter as crianças matriculadas, mas é também oferecer o quê? Uma relação mais próxima, uma melhora na eficiência, no ensino. Então, é um programa que existe, que é oferecido pelo governo estadual, no governo federal. Outro é o Pró-Infância, que está preocupado com as crianças que elas vão às escolas por conta das merendas escolares. Então, é preciso que o governo pense também nesse tipo de política. Por quê? Porque existem brasileiros que precisam ir à escola, ou que colocam seus filhos para irem à escola por conta da merenda, porque você está dando uma complementação alimentar ao filho dela. Então, é importantíssimo, é essencial para um governo atingir aquelas pessoas que precisam mais do que as outras de políticas públicas associadas a elas. Existe também a formação continuada para professores. Então, os professores da rede infantil, eles têm essa possibilidade de se qualificar sempre, e essa qualificação ela acaba melhorando como ele se porta, como é que ele entende a criança, quais são os instrumentos teóricos e técnicos que ele pode ajudar na educação daquela criança e no ensino dela, para que ela seja depois um melhor cidadão, que a hora que ela chegue na universidade, ela tenha melhores condições para quê? Para poder competir com outras pessoas, com outros cidadãos de outros países por vagas muito importantes. Por exemplo, utilizando-se do programa Ciências Sem Fronteiras, tá? Então, você também tem programas para o ensino fundamental, que é o programa Mais Educação. O programa Mais Educação é falar sobre ficar mais tempo na escola. Então, é falar, por exemplo, que você agora, antes estudava só de manhã no ensino fundamental, agora você estuda de manhã e até umas 3, 4 horas da tarde. Complementando, para quê? Para que não haja uma sobrecarga de currículo nas próximas séries. Então, você tem outras áreas que antes existiam no currículo brasileiro de educação, mas que eles foram caindo por desuso, e você fazer essa readaptação. Então, inserir, por exemplo, educação financeira para os adolescentes, para que eles possam entender como é que a receita, como é que aquela renda que ele tem pode ser gasta ou não. Para eles entenderem que o dinheiro ele é suado. Você precisa trabalhar para que ele chegue na sua mão. Então, não simplesmente chegar e criar cidadãos que não tenham uma visão de como é que é o sistema financeiro, ou como é que acontecem os procedimentos na economia, tá? Falar um pouquinho do ensino médio, criar o programa Ensino Médio Inovador, então você gerar um ensino médio diferenciado, possibilitar alguns cursos técnicos, para quê? Para que esse adolescente ele já saia com algum emprego garantido e ele também possa fazer o quê? Ou ele possa optar pela universidade para que ele complemente o seu nível escolar, ou então ele possa continuar e já entrar no mercado de trabalho, porque existem algumas profissões que são muito necessárias e elas não têm oferta de mão de obra. O ensino superior, então no ensino superior a gente tem
diversas políticas, reestruturação das universidades federais, formas de financiamento para os estudantes das escolas, das universidades particulares. Então, o FIES, o ProUni. Existem algumas políticas que são oferecidas para cada um dos tipos da educação. E o governo, ele gasta, viu, com educação. Aqui é só para que vocês tenham uma assim, visão geral de quantos brasileiros, quantos alunos estavam matriculados em 2012 em cada uma das áreas. Então, por exemplo, em creche, você tem muito mais creches com alunos do município do que creches com alunos, uma creche estadual. Então, eu dividi em estados e municípios para que vocês possam entender que alguns anos, então, os anos iniciais do ensino fundamental, eles são mais oferecidos pelos municípios. Mas existem escolas também que são escolas estaduais. E é essa dualidade, eu vou estudar numa escola municipal ou numa escola estadual, que acaba gerando mais custos para a administração pública e para o governo, tá? Que devem ser considerados. Então, se fosse uma coisa mais integrada, a gente conseguiria trabalhar melhor a educação. Só para que vocês tenham uma curiosidade, também no ano de 2012 saiu uma pesquisa pedida pelo Economist Intelligence Unit, que é uma área do The Economist, que é aquele jornal britânico, tá? Então, o Economist, ele fez uma pesquisa com 40 países em termos de educação. E essa pesquisa para os níveis educacionais dos diversos países, o Brasil inclusive, eles criaram algumas notas e mostraram que o Brasil, infelizmente, em termos de qualidade de ensino, encontra-se na penúltima posição. Isso mesmo, o Brasil encontra-se na penúltima posição, gastando muito na área de educação. Então, não é um problema de gasto, é um problema de eficiência, de melhoria de qualidade, de atingir efetivamente aquele público que você tem. Então, gasta-se. Precisa gastar mais? Não necessariamente, mas você precisa gastá-lo da melhor forma possível, tá? Você precisa visualizar que o Brasil já gasta muito, ele gasta muito mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 5,4% do PIB deles com educação. O Brasil está gastando 5,8%. Ele gasta mais, e ele gasta mais, e ele está em penúltima colocação em termos de qualidade da educação. Então, é preciso melhorar? É preciso melhorar. Então, eu trouxe duas frases de dois economistas, um deles é um conhecido meu. Então, o Naércio, ele fala o quê? Ele fala que não é um problema de gastos, que gastos não vai trazer melhoria para a educação. O que você precisa fazer é melhorá-la, encontrar formas alternativas para que você efetivamente atinja o aluno que está lá ansioso para receber algum conhecimento maior. É a mesma coisa que fala o Pastore, que foi ex-presidente do Banco Central Brasileiro. O que ele fala? Ele fala assim que realmente dar mais investimentos para a educação não é o ponto que o governo precisa adotar. O que ele precisa adotar é fazer o quê? É melhorar a gestão dos recursos. Então, não é colocar mais dinheiro numa coisa que não está dando certo. É melhorar o primeiro, tentar encontrar formas alternativas para que haja uma melhoria nesse ramo da educação brasileira, em qualquer ramo da educação brasileira. Em termos de saúde e saneamento, elas são importantes por quê? Porque, veja, isso é uma estação de tratamento de água. Você precisa disso. Você precisa da água para que você possa sobreviver. Então, é importante que o governo faça políticas voltadas para o saneamento básico? Sim, é essencial. Tanto que o governo brasileiro, ele fez o quê? Ele criou um programa de recursos, de resíduos sólidos e um programa de saneamento básico. Existe.
o governo quer? O governo quer que todo brasileiro tenha água encanada e tenha esgoto encanado, para evitar que haja problemas de saúde. O que o governo brasileiro também quer? Ele quer que os resíduos sólidos, o lixo que você tem na sua casa, ele tenha um destino adequado, não para lixões, que a partir de 2014 não existirão mais, mas sim para aterros sanitários. Porque os aterros sanitários, eles não prejudicam o meio ambiente e não geram mais problemas para as gerações futuras. Então, pensar em saneamento é importante? É essencial. Pensar em saúde, em programas de saúde, é mais importante ainda. Por quê? Porque quando o governo fala em períodos de vacinação para levar seu filho até um posto de saúde para que ele seja vacinado, para que ele veja o Zé Gotinha, ele está tentando fazer o quê? Ele está fazendo uma política pública para que haja vacinação e para que as doenças infantis elas não voltem. Então, é importante fazer políticas para a saúde. Eu trouxe algumas para que vocês saibam como que elas são. Então, Melhor em Casa é um dos programas, por exemplo. O que é isso? Então, você está no hospital e eles entendem que a sua recuperação ela vai ser melhor se você estiver na sua casa. Porque você está num ambiente mais confortável, você não tem aquele ambiente hospitalar que você pode ficar doente, você pode pegar alguma infecção. Então, o governo criou um programa Melhor em Casa. Você pode se tratar em casa de uma forma mais humana para o paciente. Ou então, colocar as academias da saúde. Então, em parques, em praças que antes não tinham nada, só tinham lá os bancos para se sentar e as árvores. O que o governo está incentivando? Ele está incentivando e oferecendo dinheiro para que as cidades elas instalem academias. Então, você coloca alguns aparelhos, não são aparelhos que nem os aparelhos das academias, são aparelhos alternativos, bonitinhos, que parecem aparelhos de parques de criança, e as pessoas elas podem fazer exercícios com eles. É uma forma de você melhorar a conscientização do brasileiro para a saúde dele. Ou então, você pode fazer a Política Nacional de Alimento e Nutrição, para que haja diminuição na desnutrição que existe no Brasil. Então, trazer incentivos, redução de custos, para que essa possibilidade aconteça com mais frequência. Falar da saúde da família. Então, Saúde da Família é um programa em que você tenha um médico, ele é um médico da família, é uma coisa mais humanizada, não é aquele médico que fica 5 minutos com você e já te dá a prescrição. Não, aqui eles estão tentando fazer o quê? Tornar esse atendimento mais próximo ao paciente, para que haja uma melhora efetiva na saúde do brasileiro. Existem outros programas também, em termos de saúde, mas o que eu quero destacar de saneamento são essas duas políticas, tá? E o Trata Brasil, que é uma política que o governo brasileiro ele está colocando para tratamento de água. Então, água é um recurso escasso, a água potável é um recurso escasso, que precisa ser entendido e visto isso como uma oportunidade para que as empresas ou para que o governo ele traga melhores benefícios. Então, o tratamento de água ela é muito importante. Para quê? Para que você tenha redução de gastos. Então, quando tem um vazamento na rua e fica lá minando água ou esgoto, existe algum problema. Então, o governo precisa criar alguma política para melhorar isso, tá? Então, aqui são alguns programas de saúde. Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável nada mais é do que crescer, mas sem prejudicar o meio ambiente. Então, a gente quer criar políticas melhores, a gente quer que haja um crescimento da renda, a gente quer ter mais casas, a gente quer ter mais carros, ótimo, desde que a gente tenha tecnologias que reduzam os efeitos dos gases do efeito estufa na atmosfera da Terra. Então, aqui a gente está querendo o quê? A gente quer que o governo veja que é importante prestar atenção também no meio ambiente.
Então você presta atenção no meio ambiente e traz benefícios para a população. Então, criar tecnologias verdes, alternativas, reduzir aqueles gastos com combustíveis fósseis, certo? Então, aqui tem alguns programas do BNDES, que é um dos bancos do governo que estão oferecendo crédito e programas voltados para o meio ambiente. Então, você tem o Fundo Clima, que é para mudanças climáticas, empresas que estão propondo projetos para reduzir as mudanças climáticas no Brasil. Para compensar a floresta, então, a gente tem lá as fazendas e as usinas, então elas precisam ter uma compensação para as florestas, que são derrubadas. O proplástico socioambiental é para quê? É para você ter recursos naturais mais utilizados de forma mais eficiente ou criar mecanismos de desenvolvimento limpo, que são os MDLs, para que haja... Então, o que o BNDES faz? Ele oferece renda para isso, taxas de juros mais rentáveis, para que esses projetos sejam aprovados e sejam efetivamente colocados em prática. Tá? Então, existem projetos para agroecologia, para os agricultores familiares, existem projetos para todos os tipos de propostas que são voltadas para o meio ambiente. E, por fim, mas não menos importante, os transportes. Os transportes também são muito importantes quando a gente fala de políticas públicas, por quê? Porque o Brasil é grande, e o Brasil sendo grande, você precisa se deslocar muito, seja você uma empresa, seja você um indivíduo que está indo a trabalho para alguma cidade. Então você precisa ter esse deslocamento, não só favorecer a política de mobilidade urbana focada no carro, tá? Na individualização, mas sim tentar criar políticas mais voltadas para a coletividade. Então existem alguns programas, como o PAC dos transportes, para que você tenha uma logística melhor, então fazendo investimentos em ferrovias, em transportes focados mais em outras formas que não só as rodovias, tá? Então você tem o programa, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que ela está se propondo aqui, não só a ter mais rodovias bem pavimentadas e possibilitar com que as pessoas utilizem seus carros, mas também preocupando-se com a coletividade, com os ônibus, com as licitações de ônibus, com colocar um transporte público, seja ele ônibus metrô ou qualquer outro tipo de transporte público, mais acessível à população, para que elas deixem seus carros em casa e utilizem os transportes públicos. Então, a política de transporte hidroviário, logística, que é muito importante no Brasil e é essencial, porque você tem que fazer entregas, então você tem que fazer a logística, não só fazer entregas utilizando a rodovia, mas utilizar outros meios, se o Brasil fizer esse grande investimento. E tem o programa Passe Livre. O programa Passe Livre, ele surgiu com a possibilidade de oferecer passe livre, então acesso gratuito às pessoas que tivessem problemas, necessidades especiais. Ele se transbordou para a educação, para os estudantes, mas ele, na sua origem, ele é exatamente isso, dar acesso de transporte para as pessoas que tenham necessidades especiais. Tá? É um programa que existe do governo federal, muito importante. Aí tem um site, já que a gente teve as manifestações a partir de junho de 2013, então a gente precisa analisar quais são as demandas das manifestações. Então existe um site, uma empresa, e ela se propôs a analisar isso. Ela criou um algoritmo, e esse algoritmo ele lê todos os compartilhamentos, as mensagens, não as mensagens efetivamente das redes sociais, mas as tags que estão associadas àquela posição de algum cidadão em relação ao que está sendo proposto nas manifestações. Então, eles fizeram
algumas bolinhas, alguns softwares criaram esse gráfico, esses gráficos. Então, a partir do momento que começaram-se as manifestações no Brasil até hoje, eles fazem análises dessas informações e montam esses gráficos para mostrar quais são as principais demandas dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros. Então, no começo das manifestações, os brasileiros se concentravam em democracia, combate à corrupção, educação, que é uma política que a gente discutiu hoje, segurança e saúde, tá? Então, falar de segurança é falar de um dos papéis primordiais do governo. Então, o governo existia para trazer segurança. É um dos pontos que as manifestações elas acabaram exigindo. Se você correr e for para o período mais recente das manifestações, a gente encontra que há uma mudança no centro, no núcleo das opções que são demandadas pelos manifestantes. Então, agora o foco está na saúde, ou o foco pode estar em algum outro agente, tanto político quanto econômico, social e regulatório. Tá? Então, na saúde, no papel dos partidos, no governo federal, na educação, de novo, segurança e o combate à corrupção. Então, são temas que são importantes, A economia ela é formada por todos eles. E o governo ele tem que olhar todos esses temas, e para ele olhar todos esses temas, de novo, cai naquela que a gente já falou, o governo precisa ter uma lista de prioridades. Não tem como ele colocar todos os pontos como prioridade. Então, é aqui que entra todas as necessidades que são apontadas pelos brasileiros. Então, o que os brasileiros têm apontado para o governo que são as necessidades deles? Melhores condições de educação, menores gastos públicos. Esses gastos públicos estão associados com a Copa de 2014, com os gastos excessivos da Copa de 2014, com os problemas de corrupção e saúde, que nós vimos já um pouquinho de saúde, com as possibilidades dos transportes públicos que as manifestações, elas iniciaram-se com os 20 centavos dos aumentos dos transportes públicos, mas elas extrapolaram essa necessidade. A igualdade dos direitos, a insatisfação que as pessoas têm com as políticas que são adotadas com o Congresso ou com a passividade que existe no Congresso, o ato médico, a segurança e alguns pontos econômicos como a inflação. Então, a inflação atinge você, eu, o bolso de todos os brasileiros. Então, foi um dos pontos que também incentivaram a necessidade do cidadão brasileiro mostrar quais são os pontos mais importantes naquele momento para o governo. Então, é assim que numa democracia a gente consegue entendê-la da melhor forma. Aí eu convido vocês a pensarem um pouco sobre isso, como que vocês conseguiriam ajudar a superar os problemas de políticas públicas e como vocês poderiam fazer isso. Foi um prazer participar hoje com vocês. Nos vemos num próximo encontro.